Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História Ciência. Fiquei um tempo sem gravar, mas estou voltando novamente com novos vídeos, né? Eu postei em minha página. Hoje à noite eu postei um, né? Já que eu não consegui postar nem no sábado nem no domingo, que é os dias padrões em que eu posto meus vídeos. Mas eu gostaria de, nesse vídeo que estou fazendo agora, tratar de um assunto bastante polêmico, no que diz respeito à questão judaica. E, inclusive, tem o livro, né, A Questão Judaica, escrita pelo próprio Karl Marx. E também nos vídeos, são 3 videoaulas do Ronaldo Bastos. Né? No YouTube eu gostaria que vocês, além de se inscreverem no canal História e Ciência, também se inscrevessem no canal do Ronaldo Bastos e dessem uma olhada nesses vídeos que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Né? E esse vídeo eu vou falar sobre judeus que são contra o capitalismo, né? E judeus contra a religião judaica. É porque há muito extremismo na nossa sociedade, né? Desde muito tempo. Então há muitas teorias conspiratórias aí que às vezes chega até a ser bastante chato. Embora é verdade, nós temos uma política mundial realmente injusta, seja no comunismo ou no capitalismo, as pessoas querem levar vantagem sobre os outros. E o plano, a ideia que é defendida por Marx ou por outros socialistas, comunistas, muitas vezes é só mais para ganhar votos, ganhar prestígio. Mas na prática são ignoradas, né? Uma vez que chega ao poder, né? A União Soviética falhou muito nisso. Mas a questão que eu quero falar sobre Marx, que também muita gente coloca Marx como um anticristo, um demônio, um satanista, né? Extremistas, fanáticos religiosos, não é nada contra a sua religião, é o fanatismo, né? De colocar Marx como um demônio. E obviamente que também você não pode também sair só concordando com Marx, porque senão você é só mais um fanático ao pensamento de Marx. Há muitas coisas boas, há outras coisas que nos dias atuais não se encaixam e é bom você até um tanto deixar de lado. Mas o que eu acho interessante aqui, começando por Karl Marx e também por outro filósofo judeu que eu gosto muito, né, Spinoza, mas começando por Karl Marx eu vou falar sobre a crítica dele, a diferença que ele faz entre a religião judaica e o sistema capitalista. Para Marx, a religião judaica ela tem a finalidade da formação e da união do povo judeu. Porém, muitas das vezes a religião judaica funciona como um sistema político. Se você analisar o Antigo Testamento, você vai ver que tem lá várias passagens na Bíblia que judeus não poderiam cobrar juros de outros judeus. Então, se eu sou judeu, eu empresto R$ 100 a outro judeu, ele só pode me pagar os R$ 100, ele não vai me pagar a juros. Uma pessoa não judia, aí sim, esse me pagaria juros. E como Marx, por ser um ateu convicto, ele tem uma crítica muito forte nisso aí. Ele critica, ele sabe que os judeus estão sendo perseguidos na Europa, ele foi um dos muitos discriminados na Europa, na Alemanha, né? Em outros países onde ele esteve na Europa, como a França, por exemplo, por defender essa crítica à religião, não só o cristianismo. Muita gente vê a crítica dele só ao cristianismo. Mas ele critica muito o judaísmo porque ele fala: se nós judeus estamos sendo discriminados e não estamos tendo nossos direitos respeitados na sociedade alemã, porque a sociedade alemã não era uma sociedade laica nessa época, era um Estado cristão. E os judeus foram muito perseguidos, incluindo os pais de Marx, que forçosamente se converteram ao judaísmo, mas secretamente adotavam as práticas judaicas. Mas a crítica de Marx é: todas as religiões só servem, isso é a visão de Marx, todas as religiões só servem para manter o homem, vamos dizer assim, uma palavra até um tanto pesada, adestrado, para que ele não venha se rebelar contra o sistema vigente. E esse sistema vigente é o capitalismo, no caso.
E aí ele faz a análise que os judeus, por serem um povo muito perseguido na Europa, eles precisariam é, analisar também os erros que eles próprios estavam cometendo na discriminação que eles faziam aos outros povos. Aí ele cita essas passagens bíblicas no Empréstimos a Juros. E a crítica dele é que muitas pessoas, quando vão analisar a questão judaica, analisam só a questão teológica. Ele diz que a análise teológica, a crença religiosa judaica é importante, mas também deve ser analisar a questão política, porque para ele, já naquele período, né, da antiguidade, no caso aí, no período bíblico, já existia uma fagulha, uma faísca do capitalismo, que era a base do lucro, porém com essa separação. Você cobraria os juros de uma pessoa que não é judia, mas dos judeus você não cobraria os juros. Desculpe. É meio que um apartheid, né? E essa é uma crítica muito forte de Marx. E ele fala que o sistema capitalista ele serve apenas como reprodutor. Ele vai esgotar a força do trabalhador apenas com o objetivo de obter os lucros. E ignora completamente as necessidades do trabalhador, só as julgando-as importantes quando ela vai de alguma forma trazer algum benefício ao trabalhador. Ao trabalhador, eu quero dizer, na verdade, o dono da fábrica. Então, se concede alguns direitos, alguns benefícios aos trabalhadores, mas sem analisar sem ser, na verdade, uma preocupação com o trabalho, mas sim apenas com o lucro. Por isso que depois houve todo aquele movimento operário de algumas quebras de algumas máquinas específicas. Era o proletariado começando a enxergar o lucro em cima, é, estava sendo mais valorizado que o trabalho, que a dignidade humana. Falando sobre Spinoza, que vem bem antes de Marx, século XVI, século XVII, a principal crítica de Spinoza ao judaísmo também era essa. Era a questão do judaísmo, colocar os judeus como um povo escolhido em relação aos outros povos, e essa visão de que os judeus seriam um povo mais espiritualizado que os outros povos. E aí ele faz a sua análise tanto de um ponto de vista filosófico, como biológico e social, psicológico, embora a psicologia e a psicanálise só veio desenvolver propriamente já com Freud, vem depois, mas ele faz essas análises e vê que todos os seres humanos têm necessidades e conflitos pessoais. Então o fato de você ter ser pertencente a um determinado grupo étnico ou teoricamente ser um povo eleito por Deus não faz de você mais espiritualizado. Até porque ele leva em consideração que o próprio o Antigo Testamento, que para os judeus é um só, né? Os judeus praticantes do judaísmo, a Torá, fala o quê? Que os judeus também tinham outras responsabilidades a mais que os outros povos. E isso muitos judeus estavam deixando de lado e estavam apenas analisando essa questão do favorecimento ao povo judeu. E essa é a crítica que ele faz, e é aquela questão dos casamentos, né? A crítica que ele faz que no judaísmo, geralmente, só se permite casamento com judeus e judeus. É, eu não, por exemplo, eu sendo judeu, um exemplo, não poderia me casar com uma não judia, a não ser que ela se convertesse ao judaísmo. E essa é uma crítica de Spinoza que ele fazia. Como nós podemos ser aceitos na Europa, já que boa parte dos judeus, não todos, mas muitos judeus foram expulsos, né? No que muitos chamam a Terra Santa, né? Se nós ficamos divulgando essa política. E ele fala bem claro, a religião judaica, ela é um mito, assim como todos os outros. E ela foi muito, sim, na formação do povo judeu naquele período. Mas já na época dele, o século XVI, século XVII, com o conhecimento científico, deveria ser deixada de lado e ser divulgada mais a razão. E aí no seu livro, Pensamentos Metafísicos, ele faz análise sobre essa questão dos milagres que ocorriam no Antigo Testamento e no Novo também. Aí ele também vai fazer uma crítica ao cristianismo.
e a ausência de milagres naquele período. Então ele coloca, porque se Deus faz milagres antes e não faz hoje, então Deus seria mais poderoso naquele período do que hoje. Aí ele coloca isto como um absurdo. E embora ele defenda a ideia de eternidade da alma, mas ele coloca a eternidade da alma no sentido que o ser humano, né, constituído de átomos, moléculas, de poeira estelar, ele é eterno, assim como o universo, o infinito é eterno. Mas ele não chegou a conceder nenhuma ideia, pelo menos não explicitamente, de uma eternidade divulgada tanto nas sinagogas como nas igrejas cristãs. E também a crítica dele é porque ele já se lutava pelas quedas das monarquias naquele período e era a influência da religião, tanto judaica como cristã, principalmente a cristã na Europa, em determinar os rumos na política da época. E a democracia, o Estado laico, deveria ser não ter preferência nem pela religião, nem pelo ateísmo. Ele deixa isso bem claro. E é o que Marx propõe, porém, é deturpado na União Soviética, quando o ateísmo é imposto à força. E o que o Marx defende não é a imposição do ateísmo ou a destruição das religiões, mas ele fala que as pessoas deveriam conscientemente analisar que as religiões trabalham com o mundo imaginário e elas tinham necessidades físicas, materiais, então elas deveriam se preocupar mais com o mundo material, que é a realidade. E ele desce a crítica ao cristianismo por como aquelas passagens de Paulo, do servo obedecer ao Senhor porque é constituído por Deus, e ele critica que isso seria a escravidão, a servidão voluntária do cidadão, do indivíduo ao patrão, à burguesia, a servidão do proletariado à burguesia, nos tempos escravocratas, a servidão do escravo ao seu senhor. É, e como ele é um crítico do capitalismo, essa busca do lucro, foi um forte crítico dos bancos. Os bancos que foi criado, né, pelos judeus, né, o sistema bancário foi criado pelos judeus, e a busca do lucro e ainda mais essa questão de um preconceito étnico, perdão, que o próprio Marx critica por saber, por sentir na pele como os judeus eram discriminados, rejeitados na Europa, deveriam agir de forma diferente. E essa questão da busca pelo lucro, de haver famílias enriquecendo a custo de lucros, que é a questão dos juros, e não cobrar os juros do, do judeu e cobrar dos outros povos não judeus, além de ser uma questão um tanto preconceituosa, ele faz a análise, a crítica que é a busca do lucro, que o capitalista ele não está interessado no trabalhador ou na melhoria das condições de trabalho. Ele está interessado no lucro. E quando ele faz uma melhoria nas questões do trabalho, visando não a melhoria do estado de vida do trabalhador, mas que através, se for preciso, melhorar o estado de vida do trabalhador, o modo como o trabalhador trabalha, para no fim buscar apenas o seu lucro próprio individual. Bem, eu espero que o vídeo tenha sido útil. Peço a todos que se inscrevam no canal, dê aí seu joinha se gostou e muito obrigado.